Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar, dos episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao sexto episódio da terceira temporada, intitulado Abandonado. Gente, esse episódio é interessante pra caramba, tá? Um episódio que vai trabalhar a construção de personagem, né? Vai ser um episódio que vai, dessa vez, dar mais um passinho ali na construção do personagem do Odo, né? E vamos falar um pouquinho do plot, né, pra gente poder entender isso, né? O Quark, né, ele tá lá junto com uma alienígena, né, no bar do Quark lá, e a alienígena, né, oferece para ele, né, uma nave que está completamente destroçada no quadrante gama por 3 barras de ouro para Latinum, né? E ele, né, dá uma garimpada lá para ver, né, o que tinha naquela nave que ele podia usar, né? Ele não sabia bem o que tinha na nave, né? A mulher lá acaba convencendo o Quark a fazer negócio porque ela tinha um poder de sedução enorme, né, em cima do Quark, né? E poder de sedução para cima de Ferengi é saber mexer nas orelhas dele, né? Então, quer dizer, ela conseguiu convencer o Quark, né, a comprar os restos de uma nave sem saber o que tinha dentro. Quando o Quark vai lá no quadrante gama, né, para dar uma olhadinha na nave, ele encontra um nenenzinho dentro da nave e leva para a estação, né? Aí a estação vai, vamos dizer assim, ele vai para a enfermaria da estação, né? O Bashir vai começar a estudar aquela criança pequenininha, né? Criança de colo mesmo, né? E ele vai perceber que aquela criança ela tem um metabolismo muito rápido. E a criança cresce muito rapidamente, e quando ela está bem crescida, quando a criancinha já está um rapaz, né, as pessoas descobrem que o rapaz é um Gemadar, né? E aí, né, o Cisco vai comunicar isso, né, à Frota Estelar, né? A Frota Estelar vai querer pegar esse Gemadar para fazer pesquisas, né, para fazer estudos, né? E o Odo, quando olha para aquilo, o Odo lembra do passado dele, né? Que ele também era visto como um espécime, né, a ser estudado, catalogado, coisa e tal, né? Ele fica um pouco revoltado com aquela situação e aí ele pede ao Cisco, né, um tempo, né, que o Cisco deu uma enrolada lá na Frota Estelar, né, para ele poder, né, tentar criar aquele Gemadar, né, e tentar ver se aquele Gemadar é só uma máquina, né, de matar alterada geneticamente, né? Ou se ele pode ainda ser um indivíduo com poder de escolha, né? Muita gente fica ressabiada na estação, né? A própria Kira, né? O próprio Cisco fica muito relutante também, mas o Cisco dá lá uma chance lá pro Odo, né? Tentar desenvolver alguma coisa com o garoto Gemadar lá. No início a coisa até que flui bem, né? O Odo ele vai conseguindo conquistar o Gemadar na base da conversa, coisa e tal, né? O Gemadar ele vai despertando a agressividade dele. O Odo diz que aquela agressividade pode ser canalizada de outras formas, né? Leva o rapaz Gemadar para o holodeck, né? Para ele ficar brigando lá. Ele fala: ó, você só vai brigar aqui dentro, lá e lá fora, tá? Na estação você tem que se comportar de forma pacífica, né? O grande problema é que como o Gemadar era alterado geneticamente, né? O instinto dele acabou falando mais alto, né, do que, vamos dizer assim, a formação cultural dele, né, que o Ouro estava tentando dar para ele, né, e ele vai cada vez mais, né, dizendo que quer estar com o povo dele, que quer estar com os Jamadários, que eu não sei o que o Odo, apesar de ser um metamorfo, né, que é da mesma espécie dos fundadores, por isso até que o Jamadar escutava ele um pouco mais, né, que ele não se comporta como os fundadores, né, coisa e tal, né, e no final das contas o que acontece? O Cisco diz pro nosso Odo que vai chegar a uma nave da Federação para levar, né, ele falou, agora as ordens são ordens, né, eu tentei te dar um tempo aí, o tempo que eu pude, mas agora não tem mais como fazer isso, né? E aí o garoto Gemadar acaba rendendo o Cisco e o Odo no próprio escritório do Cisco, né? E fala, olha, eu vou embora, eu quero um explorador, né? E o Odo fala, eu vou, e o Odo vai comigo, né? E o Odo vai de livre e espontânea vontade, né? O Odo ainda tenta convencer a cabeça do Gemadar, né, de ir para uma região inexplorada do espaço para começar uma vida nova, longe de federação, de humanoides, de Gemadar, de domínio de tudo, né? Mas o garoto Gemadar ele bota na cabeça, não, eu sou um Gemadar, eu quero estar com os meus. Então quer dizer, a manipulação genética falou mais alto, né? E essa tentativa do Odo, né, de transformar, né, o Gemadar num indivíduo com vontade de própria, né, acabou se tornando um fracasso total, infelizmente, né?
Mas é interessante o episódio, por quê? Porque o episódio também ele vai mostrar algumas outras coisas, né? Vai finalmente mostrar, né? O Bashir finalmente vai descobrir, né? Que os Jem'Hadares eles são controlados por uma espécie de enzima, né? O famoso Ketracel branco, né? Que ainda não é chamado de Ketracel branco nesse episódio, né? Mas ele já percebe que tem uma coisa ali, de ter uma enzima ali que é produzida pelos próprios fundadores do domínio que ficam controlando os Jem'Hadares, né, coisa e tal, né, então isso já vai ser introduzido para o público, né, só ainda não é usado o nome de Ketracel branco, então é interessante a gente ver isso no episódio, né. Outra coisa que é interessante também da gente ver, né, é que o episódio também vai falar um pouquinho do Odo, né? O Odo, por exemplo, ele vai ter os seus novos aposentos, onde ele vai ter várias formas abstratas ali dentro dos aposentos, né? Onde ele fica imitando, né, aquelas formas abstratas enquanto ele está no período de descanso dele. Ou seja, ele não dorme mais dentro de um balde, né? A Kira vai querer, né, entrar nos novos aposentos dele para conhecer, né? Ela usa um presente como pretexto, que era uma planta, né? Para o Odo ganhar de presente, né? Aí o Odo apresenta os aposentos para ela e, por consequência, apresenta os aposentos para a gente também, né? E aí, né, o balde vai ser usado para quê? Para colocar a planta que a Kira deu de presente. Então essa coisa também do Odo aí é interessante, né? De você ver que o Odo agora não aposentou o balde dele, né? E agora ele tem várias formas ali abstratas dentro dos aposentos dele para ele poder imitar, né? E assim ele acaba, vamos dizer assim, se aperfeiçoando, né? Enquanto metamorfo, né, na sua habilidade, né, de imitar as coisas, né, no caso, né? Então é interessante ver isso. O episódio também vai ter uma historinha B, que é uma historinha B que ela é muito rápida, tá? Mas ela traz um detalhe interessante. O Jake Sisko ele se apaixona por uma Double Girl. Jake Sisko com 16 anos, a Double Girl com 20 anos, né? Double Girl que trabalha no bar do Quark, né? Então o nosso Sisko, obviamente, pai coruja, né? Com a mentalidade puritana do cacete, né? Ele vai falar assim: meu filho tem 16 anos, ele é menor de idade, ele tá namorando uma mulher maior de idade que é Double Girl, né? Então é aquela coisa, quando a gente fala aqui, né, que essas séries, né, elas já são um pouco datadas, né? A gente fala muito isso quando a gente vai conversar sobre TOS, né? Que a gente fala que apesar de TOS ser uma série que quer ser progressista, quer ser utópica, ela não está totalmente isenta dos vícios da época dela, e você ainda vê um machismo muito latente, né, em alguns episódios, né? A gente está vendo uma coisa parecida também em Deep Space Nine, né? Que Deep Space Nine foi feita na década de 90, pô, isso já tem cerca de 30 anos já, né? O tempo está passando, né, gente? E aí esse puritanismo do Sisko, né, ele cheira muito a um puritanismo de século XX, né? E a gente está falando de uma série que se passa no século 24, né? Então fica um negócio meio estranho. A coisa só não ficou 100% estranha, por quê? Porque o roteirista, né? Eu confesso a você que eu não sei o nome do roteirista desse episódio, tá? Eu acabei não vendo isso, tá? Mas o roteirista, ele teve o tato, né, de botar, né, o Sisko, né? O Sisko ele chama a namorada do Jake e o Jake, né, para jantarem, né? Para quê? Para o Sisko conhecer melhor a namorada do Jake e ver, entendeu? Os pontos assim que ele pode atacar, vamos dizer assim, para acabar com esse namoro, né? Então o Sisko ele tava com essa estratégia meio vamos dizer assim, insidiosa aí para cima do pobre do Jake, né? E aí o que acontece? O jantar acaba se revelando um verdadeiro fracasso nesse sentido, porque o Sisko ele acaba descobrindo mais coisas do Jake que ele não descobria, né? Que ele não sabia, né? Por exemplo, que o Jake é um cara que escrevia muitas poesias, né? E que ele é um cara que gosta mais de escrever, né? A gente sabe que mais tarde o Jake vai querer ser jornalista, esse negócio todo, ele não vai querer nada de frota estelar e nada de carreira militar para cima dele, ele vai querer ser um jornalista, né? Vai querer usar ainda aquelas roupas de civil todas coloridas lá que ele usa, né? E também que ele é um cara que ele é um excelente jogador de Don Jot, né? Don Jot, um negócio assim, né? E quer dizer, o Sisko queria conhecer mais da namorada do Jake, ele acaba conhecendo coisas do Jake que ele nem sabia, né? Então quer dizer, o episódio, pelo menos, apesar desse puritanismo todo de século XX do Sisko, entendeu? Vamos dizer assim, foi feita uma troça, né, contra esse puritanismo do Sisko, né, quando ele acaba sabendo mais do filho dele do que da namorada do filho dele, né, no jantar, né?
Então o episódio é interessante nesses pontos, né? Ele é mais interessante por essa coisa do Odo se identificar, né, com o garoto Gemadar, né? Que o garoto, ele era visto como uma cobaia de laboratório, assim como o Odo também era visto como uma cobaia de laboratório, né? Aí o Odo quis dar, vamos dizer assim, uma escolha para o garoto, mas ele era transformado geneticamente, né, de uma forma muito pronunciada e não teve jeito, né, de sair disso, né? E aí, infelizmente, nessa tentativa do Odo se revelou um verdadeiro fracasso. Mas é um episódio interessante que vai trabalhar essas questões do Odo, vai trabalhar essas questões do aposento do Odo, né? E também, né, de brinde vem essa coisa do Jake, do Sisko aí, desse puritanismo do Sisko aí sendo, vamos dizer assim, zoado no episódio, né? Pelo menos ele teve, vamos dizer assim, esse puritanismo sendo zoado aí, o que acaba não deixando o episódio tão datado quanto talvez ficaria, né, se ficasse só batendo nessa tecla desse puritanismo do Sisko aí, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, tá? Comentar, tá? Que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.